Olá, seja muito bem-vindo! Meu propósito aqui é te ajudar a ser livre da sua dependência afetiva. Eu sou o psicólogo Evandro Laire e nesse vídeo a gente vai falar sobre as atitudes de um dominador numa situação de dependência afetiva. Mas antes de a gente entrar nesse tema, eu quero te pedir para deixar o seu joinha, deixa o seu like aqui nesse vídeo, também se inscreve no canal caso você não seja inscrito, mas não se esquece de ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações, receber os vídeos novos com novos conteúdos. Quero te deixar à vontade também para você fazer o seu comentário aqui nesse vídeo, falando se você vive, se já viveu alguma situação como essa, se você conhece pessoas que estão vivendo um quadro como esse, de dependência afetiva, e acabam se relacionando com uma pessoa que acaba sendo muito dominadora. Então, faça o seu comentário porque isso ajuda bastante e também vou pedir para você compartilhar com o maior número de pessoas, porque quanto mais a gente dissemina informação e conhecimento, mais é a possibilidade de a gente ajudar a libertar o maior número de pessoas, tá bom? Então vamos lá agora para o nosso bate-papo de hoje e eu quero falar então sobre esta característica de algumas pessoas de serem dominadoras dentro de um relacionamento. Como eu sempre digo aqui, nós estamos falando aqui de um contexto de dependência afetiva, onde talvez você esteja se relacionando há um certo tempo com alguém, mas você não se sente tão feliz assim, tão realizado nesse relacionamento. E por mais que você veja muitos problemas, prejuízos na conduta, no comportamento de outra pessoa, pode ser que você não consiga se desvencilhar dessa situação. E aí a gente entende isso como um contexto de dependência afetiva, onde você precisa daquela pessoa, não se sente bem, mas não consegue se desvencilhar disso, tá? Agora vamos lá, como que a gente nota a postura de algumas pessoas diante da relação? Antes eu quero falar aqui desta pessoa que sofre da dependência. Eu já fiz vários vídeos aqui sobre essa dependência afetiva e a gente percebe que isso pode ter a ver com a formação do indivíduo, isso pode ter com a visão que ela tem do relacionamento, isso pode ter a ver com os conceitos que ela tem a respeito do que é uma relação com as pessoas, né? E quando eu digo relação, vale lembrar que eu sempre reforço que a dependência afetiva ela pode acontecer não só num contexto amoroso, mas também em outras naturezas de relacionamento, como nas amizades, entre pais e filhos, entre contextos de trabalho também, entre chefes e subordinados. Então a dependência afetiva está presente, tá bom? Mas quando uma pessoa sofre de dependência afetiva, é comum a gente ver na outra parte da relação a outra pessoa acabar tendo uma postura bastante dominadora. E esta atitude do dominador é o nosso tema aqui de hoje. Nós vamos entender quais são essas características para que você fique bem alerta, para que você consiga identificar isso dentro do relacionamento que você está vivendo, caso isso de fato exista, porque muitas vezes as pessoas elas não se dão conta de que elas estão vivendo uma situação de abuso, vamos dizer assim. Talvez a pessoa ela não se dá conta de que ela está abrindo mão dela mesma, que ela está tendo a liberdade dela roubada, que ela não está conseguindo expressar e ser quem ela de fato é por causa de uma outra pessoa. Então, às vezes, esse cenário ele acaba passando despercebido pelas partes que estão envolvidas no relacionamento. Então, se você tiver aqui uma consciência de quais são as características dessa atitude de uma pessoa dominadora, fica muito mais fácil você identificar isso e mudar esse quadro, tentar reverter a situação. E aqui, falando ainda desta pessoa que vive essa experiência da dependência afetiva, a gente tem algumas características que já foi mencionado aqui em outros vídeos que eu já deixei aqui no meu canal, tá bom? E aliás, se você quiser se aprofundar mais nesse tema, é bem legal você dar uma olhada nos outros vídeos do canal. Aí tem um vídeo especificamente que eu falo sobre as características da dependência afetiva. Então é muito comum a gente ver que algumas pessoas elas perdem a liberdade de se expressar, elas acabam tendo medo de colocar a sua própria opinião. Algumas pessoas acabam tendo seus sonhos muito restritos e a pessoa ela acaba ficando assim sem projetos de vida, ela acaba não tendo a liberdade de sonhar, porque ela depende da opinião e do aval do seu companheiro ou da sua companheira para conseguir traçar seus projetos e estabelecer seus sonhos. Também a gente nota que existe um isolamento social onde os relacionamentos ficam bastante restritos. A pessoa ela acaba perdendo as amizades, ela se distancia dos amigos. Existe também a possibilidade
possibilidade de haver um problema financeiro, onde a pessoa ela acaba restringindo os seus ganhos porque ela precisa deixar um trabalho, ou às vezes ela não tem nem a liberdade para gastar o dinheiro da forma que ela quer. O próprio dinheiro que ela mesma conseguiu acaba sendo controlado por uma outra pessoa dentro do relacionamento. Mas a gente também consegue identificar um prejuízo psicológico muito intenso, porque toda essa falta de liberdade vai trazendo consigo bastante tristeza, e a pessoa que está nesse quadro de dependência afetiva, ela pode vir até desenvolver outras doenças graves, como por exemplo uma depressão, como por exemplo uma ansiedade, porque ela fica triste por não conseguir se expressar, ser ela mesma, fazer o que ela gostaria, ela vive como se fosse um passarinho enjaulado, mas também ela se sente com medo, e esse medo vai gerando ansiedade, medo de desagradar, medo de perder a relação, medo de tomar uma bronca. Então a gente vê que é possível desenvolver a ansiedade e também a depressão dentro desse contexto de dependência afetiva com uma pessoa que é talvez bastante dominadora. Agora vamos então entender quais são as características dessas pessoas numa relação de dominação. Muitas vezes o indivíduo, ele exalta os defeitos da outra pessoa. E quanto mais ele ressaltar os defeitos, mais ele se sente bem. Isso acontece porque ele precisa diminuir o outro para garantir a sua superioridade. Então a pessoa, ela sempre vai ressaltar as coisas erradas e vai ressaltar que a pessoa não se comporta da forma certa, a pessoa ri por coisas bobas, a pessoa não expressa opiniões assertivas, a pessoa não é inteligente o suficiente para conseguir dar opiniões. As pessoas que convivem com pessoas dominadoras, elas acabam se sentindo diminuídas, acham que não são capazes de fazer nada. Também é importante tomar cuidado com as afirmações que o dominador faz, porque as afirmações muitas vezes são tão contundentes e são carregadas de tanta certeza que faz com que o companheiro que está se sentindo diminuído acredite que ele está errado. E às vezes existe essa afirmação a respeito do que é certo, do que é errado, do que se pode fazer, do que não se pode fazer. E às vezes é colocadas afirmações a respeito do estilo da relação, de como tem que ser aquela relação, no que é correto, no que não é correto. Então perceba que essas afirmações, muitas vezes elas acabam criando uma confusão na pessoa que é dominada. Perceba que essas afirmações, elas confundem muito a pessoa que é dominada, porque a pessoa sempre fica na dúvida se o que ela está fazendo é certo ou se é errado, e aí ela acaba ficando na mão do dominador. Essa condição toda acaba sendo carregada de muita culpa no coração da pessoa que é dominada, porque ela se sente sempre muito errada, ela se sente sempre devendo, ela acha que a culpa sempre foi dela, ela entende que ela é responsável pelos infortúnios, pelos dissabores do relacionamento. É importante ficar atento com as previsões catastróficas, que é um outro elemento presente nessa relação de abuso. E o dominador, muitas vezes, ele faz previsões dizendo o seguinte: você nunca vai conquistar isso que você almeja. Você está se dedicando tanto, mas no final isso não vai dar certo. Se você não tiver a mim, você não vai ter mais outras pessoas. Você não pode sobreviver sem a minha presença. Você não dá conta de ficar sem mim. Este tipo de afirmação visa colocar medo no companheiro, fazendo com que o companheiro se mantenha nessa condição de dependência. E eu já presenciei situações onde o companheiro dizia: você não vai conseguir chegar ao final da faculdade, você não tem condições de pagar esse curso, você não vai dar conta de cuidar da casa, de cuidar dos filhos e de chegar aonde você quer chegar. Para que você está fazendo tudo isso? Você não vai ser capaz de realizar esse sonho. E essas previsões catastróficas vão desanimando a pessoa. Então isso é uma coisa muito ruim que acaba limitando o crescimento. O dominador também pode utilizar o parceiro ou a companheira para o seu próprio conforto ou o seu próprio prazer. Pode ser que ela não queira fazer as coisas da casa, pode ser que ela não queira fazer as tarefas do lar ou ajudar na educação dos filhos, pode ser que ela não queira fazer as coisas ligadas à sua própria subsistência, causando até uma sobrecarga de atividades na outra pessoa. Se nós estamos falando de uma relação de amizade, também é possível que uma das partes fique sempre atribuindo tarefas para a outra pessoa. Se estamos falando de um contexto acadêmico, de faculdade, por exemplo, é possível que uma pessoa queira sempre
entregar os trabalhos da faculdade para o outro, para o amigo que está nesse contexto da dependência afetiva. Numa situação de trabalho, a gente também tem profissionais que ficam passando trabalhos para o outro e o outro se submetendo justamente por causa de uma amizade de trabalho, por causa de uma intimidade que se tem, e aquela relação acaba sendo confundida. E a parte dominadora acaba se aproveitando disso para ter menos trabalho, atribuindo trabalho para outra pessoa. Mas se tem uma coisa que fica marcado nesses relacionamentos onde existe uma dominação e certo grau de abuso, é a manipulação e a chantagem. Isso é uma coisa muito presente porque é uma das maiores ferramentas do dominador. O dominador usa a própria crença do outro indivíduo para fazer a manipulação. E aí diz o seguinte: se você não fizer o que eu estou dizendo, como você pode dizer que você me ama? E eu também já pude presenciar situações onde o indivíduo usava as crenças religiosas da esposa para dominá-la, para manipulá-la, para dizer que ela era egoísta, para dizer que ela não iria ganhar o céu, para dizer que ela estava desagradando a Deus se ela não fizesse tudo o que o marido estava pedindo. Então perceba como isso é perverso, mas isso é uma coisa que é muito comum e na maior parte dos casos está muito presente em situações de dependência afetiva e de uma personalidade dominadora. Mas para que o dominador consiga exercer toda a sua influência, todo o seu poder sobre outro indivíduo, é necessário que ele promova um certo isolamento social da pessoa. É necessário que ele promova um distanciamento das outras relações afetivas. Porque é como eu sempre costumo dizer, quanto menor é o seu mundo afetivo, mais você depende daquelas poucas pessoas que constituem o seu mundo afetivo. Uma outra coisa que acontece quando você tem muitos relacionamentos é que as pessoas elas vão te alertando a respeito daquilo que você está vivendo. Você vai aprendendo com as pessoas. E se existe uma relação de dependência afetiva, onde uma das partes é dominadora, essa parte dominadora não quer que você escute conselhos de outras pessoas, porque muito provavelmente você sairá dessa condição de dominação. Então, o isolamento social ele é bastante presente e, às vezes, a pessoa utiliza várias ferramentas para isolar o outro indivíduo. E também é importante a gente pontuar a presença do ciúme nessas relações. Porque a pessoa, ela gosta tanto da sua companhia, da sua subserviência, que acaba ficando com ciúme ao perceber que talvez você possa estar dedicando a sua atenção, dedicando a sua mão de obra, dedicando o seu afeto para outras pessoas e não estando exclusivamente conectado a ela. E, portanto, o ciúme, ele pode estar presente nessas relações também. E quando eu falo de ciúme, não estou falando só de relacionamentos, mas existe aquele ciúme que está muito mais ligado à inveja do seu brilho, do seu crescimento. Então, é possível que uma das partes não queira que o outro tenha grande sucesso, desenvolvimento, por ficar com ciúme deste sucesso, por ficar com inveja desse sucesso. Agora eu gostaria que você prestasse muita atenção em uma característica que passa muito desapercebido, que é o comportamento passivo-agressivo. É comum a gente ver em algumas situações pessoas que elas não são agressivas no sentido de serem violentas, no sentido de serem ignorantes, brutas, não. Mas existem pessoas que com o seu desprezo acabam promovendo uma agressão emocional no outro. E às vezes é o desprezo que acaba fazendo com que a outra parte sofra bastante. E é por isso que a gente dá esse nome de passivo-agressivo, ou seja, a passividade da pessoa e essa indiferença a respeito das suas reivindicações, das suas solicitações, dos seus pedidos, dos seus desejos, acabam causando uma tristeza, uma ofensa, um sofrimento na outra pessoa. Então tome cuidado, porque às vezes você pode estar num relacionamento onde não tem gritos, é um relacionamento que não tem violência verbal, não tem discussões, conversas acaloradas, mas às vezes é o desprezo que marca esta relação. E você pode estar sofrendo um tipo de violência psicológica sem estar se dando conta, justamente porque acaba sendo uma relação, entre aspas, mais pacífica. Mas existe sim uma agressão psicológica por meio da passividade deste indivíduo. E o indivíduo com a postura dominadora, ele pode prejudicar em muito seus familiares.
E aqui podemos estar falando de um homem, podemos estar falando de uma mulher com esta postura. E muitas vezes são os filhos que sofrem de maneira extremamente intensa. E tudo bem, eu compreendo a importância da família, e eu aqui sempre falo que eu sou super favorável e eu batalho pela reconstrução das famílias, pela restauração dos relacionamentos. O problema é que existem relacionamentos que são tão tóxicos e existe um grau de dominação tão grande que as pessoas elas se sentem extremamente aprisionadas. E às vezes você não precisa romper o seu relacionamento, você não precisa acabar com o seu casamento, mas pelo menos se posicionar para tirar o outro dessa zona de conforto, para conscientizar o outro que o comportamento dele está errado, para mostrar para outra pessoa o impacto negativo que ela está causando na vida dos outros familiares. Então fique muito atento, porque os filhos muitas vezes sofrem com postura de pais muito dominadores e mães muito dominadoras. E eu não posso aqui falar desse assunto sem lembrar que em muitos casos de poder e dominação existe a presença de álcool e drogas. Com a presença desses entorpecentes, o comportamento daquele indivíduo fica muito exaltado e até mesmo essas substâncias é exatamente o que ele precisa para ter coragem para tomar algumas atitudes. E essa exaltação, esse comportamento fora de controle, desmedido, desproporcional, é o que acaba dando forças para que ele consiga subjugar as outras pessoas ao seu redor. Então a gente precisa tomar muito cuidado e é um assunto bastante complexo. E essa dominação, ela pode acontecer de maneira sutil, mas ela também pode ser grave, colocando em risco a vida das pessoas que estão ao redor, caso aquele indivíduo seja contrariado. Mas eu também quero aqui te alertar e dizer para você ter uma especial atenção para os indivíduos que são muito gentis e cavalheiros, né? Aquelas mulheres também que são muito sedutoras, que são muito sensíveis e delicadas. Porque às vezes a gente tem a ideia de que o dominador é aquela pessoa marcada sempre por aquele estereótipo de pessoa agressiva, de pessoa má, de pessoa carrancuda, de pessoa que se exalta, e nem sempre é assim que funciona. E olha, existem muitos casos de pessoas que são extremamente doces, pessoas que são amáveis, pessoas que são dóceis e que com essa simpatia e com essa leveza vão envolvendo as outras pessoas, vão dominando as outras pessoas, vão trazendo aquela sensação de bem-estar, mas quando elas são contrariadas, é aí que elas mostram as garras e é aí que ela vai ter aquele comportamento de chantagem, de manipulação, é aí que essa pessoa ela perde um pouco o controle e acaba exercendo a dominação dela de maneira muito mais intensa. E sabe qual é o problema? As pessoas que estão ao redor, elas pensam o seguinte: nossa, mas ele é uma pessoa tão boa, só isso mesmo que ele faz de errado. E às vezes a gente tem o comportamento de uma pessoa que é infiel, uma pessoa que às vezes pratica até roubo financeiro na conta, na carteira ali da pessoa que está com ela, do parceiro ou da parceira. E aí às vezes a gente pensa o seguinte: nossa, mas são tantas qualidades, pena que ele só tira o dinheiro da minha carteira sem me perguntar, pena que ele simplesmente é infiel na relação e sai com outras mulheres, não é? Então você precisa tomar cuidado, porque não é porque uma pessoa é cheia de virtudes e cheias de qualidade que aquele ponto não é um ponto com peso importante para você tomar decisões nessa relação. Porque às vezes a gente acha que por uma pessoa ter um conjunto de boas práticas, ela pode ser livre para fazer algo de maneira ruim. E aqui eu vou dar um exemplo agora um pouco mais radical, só para você entender exatamente do que eu estou falando. Imagina só se eu chegasse para você e dissesse o seguinte: nossa, ele é uma pessoa tão maravilhosa, ele é uma pessoa tão especial, tão simpático, tão bacana, mas pena que ele é pedófilo. Se eu dissesse para você o seguinte: nossa, ele é uma pessoa muito simpática, ele é amigo de todos, todo mundo gosta dele, mas ele adora roubar. E aí você negligenciaria essas atitudes da pessoa só porque existem uma série de outras virtudes e qualidades? Pois é, num relacionamento, muitas vezes é isso que acontece. A pessoa fica encantada por algumas boas qualidades de um certo indivíduo, mas acaba negligenciando, às vezes, uma única conduta, que é uma conduta que pode ter um peso moral gigantesco. Então tome cuidado com isso e fique muito esperto, faça sempre essa avaliação. Se aquele único elemento na personalidade da pessoa é tolerável ou não. E eu quero te lembrar, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, que muitas coisas se confundem com amor.
E às vezes você pode achar que uma personalidade dominadora, uma atitude, uma conduta de dominação pode ser uma prova de amor, porque ele gosta de você, quer cuidar de você. Pode ser que você ache que ela é uma pessoa bastante atenciosa ou bastante responsável, por isso quer ficar controlando o seu dinheiro. E às vezes você acha que talvez a sua esposa ou a sua namorada é uma pessoa zelosa pelo seu bem-estar e por isso não quer que você ande com as pessoas, não é? Então, tome cuidado, porque há muitas coisas se confundem com amor, muitas coisas se confundem com cuidado, mas quando isto causa prejuízos sociais, prejuízo na sua autoestima, prejuízo na sua liberdade, no seu poder de escolha e de decisão, você tem que se questionar se isso realmente de fato é cuidado, amor, carinho, ou se é um certo tipo de abuso, um relacionamento tóxico. Então fique bastante atento com isso. E neste ponto eu quero te explicar o porquê é tão importante você saber identificar se existe um perfil tão dominador assim na outra pessoa. Muitas vezes a gente encontra pessoas que têm como referência um certo tipo de relacionamento. O que eu quero dizer com isso é que muitas pessoas aprenderam na sua infância um tipo de relacionamento porque via os seus pais se relacionando de determinada forma. Só que na vida adulta, a pessoa carrega aquele mesmo padrão de conduta, achando que às vezes um tipo de relacionamento que é tóxico é uma coisa normal. E não, às vezes o problema é a sua referência que está contaminada. Por isso que eu estou te dizendo que quando você aprende, identifica e quais são as características de uma personalidade mais dominadora e o quanto isso pode ser tóxico para você e para o seu relacionamento, você consegue tomar decisões para escolher viver de um jeito melhor, mais livre, independente e feliz também. Queridos, eu gosto sempre de dizer que relacionamentos é a melhor forma de nos tornarmos pessoas melhores. Por quê? Porque é nos relacionamentos que a gente faz concessões, que a gente escuta um outro ponto de vista, que a gente consegue ver realidades que estão além daquilo que nós estamos vivenciando. A gente consegue comparar a nossa visão de mundo com a visão de mundo do outro. Isso vai agregando valor em quem nós somos, vai transformando a gente. Por isso que eu digo que relacionamentos podem nos tornar pessoas melhores. Mas se você cede, se você aceita estar subjugado numa condição de dominação, como que você vai poder contribuir com o crescimento do outro? E às vezes você fica mimando o seu companheiro, mimando a sua parceira, você fica mimando os seus amigos, porque você fica fazendo tudo aquilo que eles querem que você faça. Você aceita que eles te coloquem numa posição de dominação. E isso acaba trazendo um prejuízo não só para você, mas impede que o outro exercite também o próprio altruísmo, impede que o outro seja uma pessoa que esteja atenta às necessidades do outro, impede que o outro se torne uma pessoa melhor. Compreende? Então, você ficar atento para isso, saber se posicionar e começar a ganhar o seu espaço dentro desse tipo de relacionamento é fundamental e favorece a todo mundo. E também é importante você conseguir identificar esse tipo de comportamento nas pessoas ao seu redor, porque se aquela relação não está boa, se está te causando um alto grau de sofrimento, de tristeza e de angústia, por que não procurar outros amigos? Por que não procurar uma outra namorada? Por que não procurar um outro tipo de relacionamento que possa te fazer mais feliz? Então, ter consciência da sua condição e buscar uma intervenção, e se não for possível, você buscar um outro rumo para sua vida, vai ser extremamente benéfico para você. Eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher de meia idade e, na ocasião, ela estava me relatando que o marido dela fazia muita chantagem com ela. Para você ter uma ideia, o marido utilizava a religião dela para fazer com que ela se sentisse culpada. Essa pessoa, ela começou a se sentir extremamente triste, ficava ansiosa, porque ao tomar uma decisão, ela sentia taquicardia e pensava que talvez ela pudesse estar desagradando o seu companheiro. Também o marido controlava as finanças, querendo que ela pagasse quantias para ele para que a relação perdurasse. E aquela relação foi ficando tão tóxica e tão difícil que quando ela chegou a mim, ela já estava separada e, na verdade, aquele indivíduo tinha saído de casa por vontade própria. E aquela pessoa, ela estava conversando comigo agora, justamente buscando orientação e gostaria de técnicas, gostaria de sentir e gostaria de... E aquela pessoa estava agora conversando comigo
para buscar justamente um suporte, um auxílio, para entender como ela deveria se comportar agora que ela estava sozinha. E neste processo de reconstrução dessa identidade dela, dessa autonomia dela, eu fui mostrando para ela a importância de ela fazer algumas coisas. E aí começou a ficar evidente que ela precisava olhar mais para si. Ela precisava ampliar o seu mundo afetivo, ter contato com pessoas do sexo oposto para ela não se sentir tão vazia. E também foi importante ela traçar novos planos de vida no campo profissional. Isso tirou os olhos dela do mundo afetivo para fazer com que ela se concentrasse mais na sua vida profissional. Então, as propostas que foram colocadas para ela fizeram com que ela encontrasse esse caminho de evolução, de crescimento e de independência. Mas eu sei que você que está me ouvindo possa estar pensando o seguinte: eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de ficar sozinha. E constantemente eu me deparo com pessoas que me relatam esse medo da solidão, medo de ficar sozinho. Agora veja, entenda que você só vai ficar sozinho se você quiser, porque com tantas pessoas nesse mundo, qual seria a dificuldade de você estabelecer outros relacionamentos, de você conseguir fazer outras amizades, conseguir uma outra namorada, conseguir um outro namorado, conseguir um relacionamento melhor para você? Existem tantas pessoas e este medo de ficar sozinho muitas vezes é uma crença ilusória. São raros os casos em que as pessoas são fadadas à solidão. Geralmente a gente encontra isso em situações de enfermidades ou doenças, mas se você é uma pessoa que consegue se locomover, é uma pessoa que tem saúde, o porquê você ficaria sozinho? Por que você não teria capacidade de encontrar novos relacionamentos? Talvez possa existir alguns traços de personalidade, alguns comportamentos que de fato estejam afastando as pessoas de você, mas isso não significa que você não pode trabalhar esses comportamentos para que as pessoas se aproximem mais, para que você tenha uma vida social mais ativa, para que você consiga se tornar uma pessoa mais interessante, para que as outras pessoas te procurem. Então não tenha medo de ficar sozinho, tenha medo de ser infeliz, tenha medo de não viver as alegrias que a vida pode te proporcionar, tenha medo de continuar numa condição onde você é dominada por uma outra pessoa e acaba não se sentindo feliz. Você tem que ter medo da infelicidade, do fracasso e não necessariamente da solidão, pois isso, em geral, é uma escolha que a gente faz, estar sozinho ou estar acompanhado, rodeado de pessoas. E muitas pessoas chegam para mim e falam a respeito da dependência financeira e falam para mim, mas como que eu vou terminar esse relacionamento se eu não tenho como me manter, se eu estou com dívidas, com despesas? Em alguns casos, um pouco mais difíceis nessa questão, a gente vê a presença de alguma enfermidade na família, alguma doença, e aí aquele indivíduo ele precisa estar junto de uma outra pessoa com maiores recursos que possam sustentar e financiar um tratamento. Tudo bem, nesses casos a gente entende que tem uma certa dificuldade, é uma situação específica, mas na maior parte dos casos você precisa talvez sair da sua zona de conforto e precisa buscar a sua própria remuneração. E aí você precisa ver o que é mais importante para você: a sua liberdade, poder de decisão, ser você mesmo, ser livre para conquistar os seus sonhos, os seus planos, ou você prefere vender tudo isso simplesmente por causa de uma subsistência ali, de algumas coisas, utensílios ou de um certo conforto financeiro. Então você precisa pôr isso na balança e só você vai poder tomar essa decisão. Mas eu acredito que a liberdade, a possibilidade de você seguir o seu rumo de maneira livre, independente, autônoma, vale muito mais do que qualquer valor financeiro. Então você pode conquistar a sua independência, você pode trabalhar, ser uma mão de obra produtiva, ser remunerada por isso. Pode ser que no começo não seja uma coisa tão simples, mas você tem capacidade para conseguir alcançar as suas metas financeiras também. Mas tem algumas pessoas que ainda relatam para mim a permanência num relacionamento abusivo com uma pessoa tóxica e dominadora por causa do medo da reação da outra pessoa. E aqui a gente tem um caso um pouco mais delicado, porque existem alguns relacionamentos que sim, de fato existe a presença de uma agressividade, de uma violência, mas isso não significa que você não pode se desvencilhar disso também. Você não pode continuar escravo de situações que te deixam tão tristes e infelizes.
e aí, neste caso, é possível você procurar outras pessoas que possam te ajudar nesse processo de rompimento. Você pode até considerar a inclusão de um advogado neste processo, ou de um psicólogo que possa te ajudar, ou também, quem sabe, até buscar autoridades para garantir a sua proteção e da sua família. Então, isso é bastante importante, você compreender que mesmo dentro de um contexto onde existe um certo risco e é uma situação de certa tensão e perigo, ainda assim é possível você ser livre desta condição que te causa tanta infelicidade. Agora você só precisa tomar cuidado em ficar na sua zona de conforto, porque tem muitas pessoas que querem evitar o confronto. E se você não buscar ajuda, se você não se posicionar, se você não quiser minimamente se indispor com a outra pessoa, se você não quer ganhar o seu espaço e batalhar por essa sua liberdade e sua independência, aí de fato vai ficar difícil você conseguir ser uma pessoa mais feliz. Então, é necessário você parar com a vitimização, você sair da sua zona de conforto, para você batalhar por essa liberdade. E é por isso que eu te digo que a melhor forma de você fazer isso é se munindo de várias ferramentas e recursos. É necessário você buscar esse conhecimento a respeito de comportamento, a respeito das motivações da conduta das pessoas, porque isso ajuda você a saber mais ou menos aonde você está inserido, qual que é aquela realidade que você está inserido. Uma outra coisa legal é você expor para pessoas de confiança, algumas poucas pessoas, não precisa sair falando para todo mundo, mas converse com algumas pessoas de confiança, pessoas que você tem como referência, pessoas que têm uma mente aberta, que podem dar boas opiniões, pessoas que você sabe que são bons conselheiros, não é? Então é bastante importante você buscar suporte, não tenha orgulho e não tenha vergonha de compartilhar isso com pessoas que podem te ajudar. Não tenha medo de lutar por essa sua liberdade. E se você está vivendo uma situação como essa, se você está aí na presença de uma pessoa que é extremamente dominadora, como eu mencionei no começo, essa dominação ela pode ser uma dominação num grau mais leve, mas também pode ser uma dominação num grau muito intenso, que coloca talvez até em risco a sua integridade física. Mas, se você está vivendo algum tipo de situação de dominação, procure a ajuda de um profissional do comportamento. Um psicólogo, ele vai poder te orientar e ele vai conseguir identificar os seus valores, ele vai conseguir trazer para você a experiência que ele tem nesses casos e vai conseguir interpretar o porquê que você esteja nessa condição de dependência afetiva tão intensa, que esteja fazendo com que você se submeta a essa condição de dominação. Então procure um profissional, um psicólogo que possa te ajudar com isso. E eu acredito que você vai ter bons resultados e às vezes, se você não se der bem com um profissional, procure um outro profissional. Se você ainda não gostar do segundo profissional, procure um terceiro profissional, mas se permita passar por essa experiência para fortalecer a sua personalidade, para que você consiga se posicionar, para que você consiga tirar o outro dessa zona de conforto também, colocando limites para o outro e, por fim, se for o caso, até ter um rompimento dessa relação e também para que você consiga suportar esse rompimento dessa relação que pode estar sendo tão tóxica para você, tá bom? Queridos, olha só, esse vídeo aqui já está chegando no final, mas antes de terminar, eu preciso pedir para você, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve nesse canal aqui, que tem como finalidade ajudar muitas pessoas a serem livres das suas prisões emocionais. Também vou pedir para você, comenta aqui, fala o que você achou desse vídeo, conta aqui também alguma experiência, alguma história, se você quer marcar alguém também, pode fazer aqui seus comentários, tá bom? E compartilha para o maior número de pessoas que você puder, para que a gente ajude muitas outras pessoas a serem livres e estarem mais felizes, tá bom? Se junte a mim nesta jornada e a gente se vê aqui no próximo vídeo.